Salve, salve, nação rubro-negra. Aqui Marquinhos Assunção chegando nesse domingo com um giro de informações do Flamengo para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que joga logo mais contra o Vasco em partida decisiva do Campeonato Brasileiro. Porém, antes da gente começar com o giro de informações do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E, por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Meus amigos, o Flamengo encerrou ontem, sábado, a preparação para a partida de hoje, logo mais domingo, contra o Vasco da Gama, 18h30 no Maracanã, partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Estão confirmadas as ausências de De La Cruz, por lesão, assim como também Cebolinha, Vinha e Pedro, também por lesão. Ayrton Lucas e Alcaraz por suspensão. Ayrton Lucas pelo terceiro cartão amarelo tomado diante do Corinthians e Carlos Alcaraz cumprindo suspensão automática por expulsão também contra o Corinthians. O treino de ontem, sábado, indicou os retornos de Varela à lateral direito e de Eric Pulgar à volância. Sem falar que o lateral esquerdo, Alexandro, reforço do Flamengo na janela de julho, fará a sua estreia substituindo o suspenso Ayrton Lucas. Outra estreia que pode acontecer na partida de logo mais entre Flamengo e Vasco da Gama é do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que está relacionado, porém começa a partida no banco de reservas. Sobre De La Cruz, o uruguaio já faz atividades no campo com a fisioterapia do Flamengo, porém está sendo preparado para ficar à disposição do treinador Tite contra o Peñarol na próxima quinta-feira pela Libertadores, 19h, com transmissão exclusiva da ESPN e do Disney Plus. O trabalho do campo feito pelo De La Cruz tem a companhia, como eu falei anteriormente, da fisioterapia do clube. Ou seja, De La Cruz já está na transição. Eu acredito que amanhã, segunda-feira, quando o time se reapresentar para iniciar a preparação para a partida diante do Peñarol na quinta-feira, De La Cruz já vai estar integrado juntamente com o restante do grupo, treinando normalmente, voltando a ser opção ao técnico Tite. Diante de tudo isso que foi falado anteriormente, o provável time do Flamengo para enfrentar o Vasco, logo mais às 18h30 no Maracanã, é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz e Gerson e Arrascaeta, e na frente, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o provável Mengão. Sobre o nosso adversário, o Vasco, o time tem duas dúvidas nos nomes de Lucas Piton, lateral esquerdo, e também de Felipe Coutinho, meia contratado junto à Premier League. Ambos são dúvidas, porém, ambos também foram relacionados para a partida. O Vasco não terá o zagueiro João Vitor suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Depois disso, o provável Vasco para enfrentar o Flamengo logo mais no Maracanã é Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, Esforça ou Matheus Cocão, Hugo Moura e Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues, David e Vegete na frente. Então, tá aí as prováveis escalações de Flamengo e também de Vasco para logo mais do Maracanã. A arbitragem da partida foi assim escalada pela comissão de arbitragem da CBF. O árbitro será Rafael Cláudio de São Paulo, na bandeira 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, também de São Paulo, na bandeira 2, Marcelo Carvalho Vangassi, também de São Paulo, e o árbitro de vídeo, outro Rafael. Não é o Klaus, mas é o Rafael Trace, que vai ser o árbitro de vídeo para a partida entre Flamengo e Vasco da Gama, 18h30 no Maracanã. A transmissão do clássico entre Flamengo e Vasco será exclusiva do Premier para todo o Brasil às 18h30. A narração pelo Premier vai ser do Paulo Andrade, com comentários
do ex-repórter e agora comentarista Eric Faria e também do ex-jogador Grafite. Bom, saindo um pouco da seara do clássico de logo mais entre Flamengo e Vasco, vamos trazer algumas outras informações pertinentes do nosso Mengão. O Flamengo, entre os semifinalistas da Copa do Brasil 2024, tem a defesa menos vazada com apenas um gol tomado, quando perdeu para o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque. Gol do zagueiro Vitor Reis do Palmeiras. O Flamengo Futebol Feminino, sub-20, emplacou ontem, sábado, uma goleada histórica sobre o Serrano de Petrópolis em partida válida pelo Campeonato Carioca por 20-0. 20-0. Com o resultado, o Flamengo chega a 4 jogos com 4 vitórias na competição, sendo o líder da competição hora disputada. O Flamengo, nesse momento do Brasileiro, disputando a 26ª rodada, é o melhor 7º clube mandante da competição, depois de um começo de retorno muito irregular que tirou, só para vocês terem uma ideia, quando terminou o primeiro turno, o Flamengo era o primeiro colocado, o primeiro time, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. E com a irregularidade que o Flamengo começou esse segundo turno, o Flamengo caiu de primeiro para 7º melhor mandante do Brasileirão. O Grêmio, nosso próximo adversário do Flamengo pelo Brasileiro após a partida de hoje contra o Vasco, fez ajustes na sua arena e terá a capacidade aumentada de público diante do Flamengo no próximo final de semana. Dos iniciais 12 mil torcedores, quando da reabertura da arena, quando o Grêmio enfrentou e perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2, que eram 12 mil, vai passar no jogo contra o Flamengo para 24 mil torcedores, ou seja, dobrará a capacidade de torcedores. Flamengo e Fluminense, parceiros na gestão do Maracanã, estão nos trâmites finais para a assinatura do contrato de concessão do estádio do Maracanã, junto ao governo do estado do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, a dupla registrou a Sociedade de Propósito Específico, SPE, do consórcio Fla-Flu, denominada Fla-Flu Serviços S.A. A assinatura do contrato deve ser feita até o final de setembro. Flamengo e Fluminense aguardam apenas o chamamento do governo do estado para que eles possam ir até a Casa Civil assinar o contrato de concessão do Maracanã, passando de fato e de direito a serem chamados de novos concessionários do Maracanã. Meus amigos, também foi definida no meio dessa semana os árbitros principal e de vídeo para Flamengo e Peñarol na próxima quinta-feira, dia 19, no Maracanã, partida de ida das quartas de final da Libertadores da América, edição 2024. Os dois árbitros são venezuelanos. O árbitro principal da partida é José Valenzuela e o árbitro de vídeo, também venezuelano, Juan Soto. Então tá aí os árbitros que trabalharão em Flamengo e Peñarol quinta-feira no Maracanã. Agora vamos falar quem é Everton Araújo, o novo xodó da nação rubro-negra. A Everton Araújo, que foi destaque na última quinta-feira, na vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0, que classificou o Flamengo para mais uma semifinal de Copa do Brasil. Bom, Everton Araújo é um jovem de 21 anos, nascido em Volta Redonda, que veio à base rubro-negra, porém é oriundo da base do Volta Redonda. Antes de chegar ao Flamengo, ele foi barbeiro, né, para ajudar na receita de casa. Cobrava aí entre 12 e 15 reais por cada corte de cabelo que fazia. Ele, no começo da sua carreira de futebolista, lá no Volta Redonda, a família não tinha muito recurso para mandá-lo de ônibus, e ele iria treinar também de bicicleta. Essas são curiosidades da pequena e curta carreira ainda de Everton Araújo. Antes de ter sido descoberto pelo Flamengo, nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador Everton Araújo foi dispensado da base tanto do Cruzeiro quanto também do Botafogo. O Flamengo atualmente detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 30% são divididos entre o próprio jogador e o staff e o seu staff. O Flamengo pagou pelos 70% que tem de direito econômico de Everton Araújo
o valor de R$ 1.100.000, né? Mas não se admirem se o Flamengo, com todo o sucesso que o Everton esteja fazendo, que o Flamengo já não esteja se movimentando nos bastidores para comprar o restante dos 30% que pertencem tanto a Everton quanto a seu estado. O contrato com o Flamengo atual vai até o final de 2026. E a confiança do treinador Tite no futebol de Everton Araújo contribuiu e ajudou muito para que o Flamengo pudesse vender Igor Jesus, 50% do Igor Jesus, para o futebol português. Então, muita gente se queixou, né, por conta da saída do Igor, mas a gente provou que a gente tinha reposição à altura dentro do próprio Flamengo, com Everton Araújo, que vem jogando o fino da bola. Então, boa sorte para o nosso cria, para o nosso grande Everton Araújo. O jogador Pedro, depois de ter sido submetido a uma cirurgia no joelho para corrigir lesão no ligamento cruzado anterior na última sexta-feira, recebeu alta hospitalar ontem, sábado, ficará em casa por alguns dias até iniciar o processo fisioterápico no CT Ninho do Urubu. Aqui a gente deseja boa sorte ao grande centroavante e, nesse momento, artilheiro ainda da temporada no futebol brasileiro, com 30 gols, Pedro Guilherme. Rubro-negros, aqui uma dica, né? Tenham muito cuidado com aquilo que se escuta. Justamente nesse momento em que o Flamengo, apesar de não estar desempenhando o melhor futebol tecnicamente falando, porém, mesmo assim, disputa com chance todas as competições que nesse momento participam. Isso já incomoda por si só muita gente, principalmente a mídia de São Paulo, né? Assim como também por conta do processo eleitoral que nós estamos vivendo nesse momento. Um processo eleitoral importantíssimo, uma eleição importantíssima dos últimos tempos. Cuidado com as fake news. Cuidado com a vontade deliberada de desestabilizar o Flamengo. Então, é isso que a gente pede. Tenham cuidado, saibam que o Flamengo não é essa terra arrasada que tentam pregar. O Flamengo incomoda e o Flamengo disputando o título se incomoda muito mais ainda. Portanto, tenhamos um pouquinho de discernimento para absorver realmente o que é verdade e destruir o que é fake news, tá bom? O Sub-20 do Flamengo, dirigido por Felipe Luiz, jogando nesse sábado na Gávea, foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 1-0. Porém, como tinha vencido o primeiro jogo de classificação por 2-0, garantiu a sua classificação para a semifinal do Carioca Sub-20, título que o Flamengo não ganha desde 2019. Olha aí, o Flamengo já ganhou Libertadores, já ganhou Brasileiro, já ganhou Mundial, e o Carioca desde 2019 que não ganha. É brincadeira, né, pessoal? Bom, depois de 3 temporadas seguidas, o Flamengo Futebol Feminino não disputará nessa temporada a Ladies Cup 2024. O Flamengo, que há 2 anos atrás já foi campeão da Ladies Cup em 2022, se eu não estou enganado. A mudança da data da realização da competição foi o motivo da desistência do Flamengo, uma vez que está fora já do planejamento elaborado para o Flamengo para a temporada de 2025. Essa competição é disputada sempre no final do ano, no final da temporada. Vamos atualizar uma notícia do nosso adversário de quinta-feira pela Libertadores, o Peñarol. O Peñarol, adversário do Flamengo na próxima quinta-feira, na partida de ida das quartas de final da Libertadores, 24, fez ontem, sábado, o seu último jogo pelo Campeonato Uruguaio antes de enfrentar o Flamengo. Enfrentou e venceu o Ramplas por 4-0. Agora, prepara-se apenas para enfrentar o Flamengo na próxima quinta-feira. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo, mas a ansiedade é a que conta para logo mais o Flamengo fazer um bom jogo, né? Ter um bom desempenho e que desse bom jogo e desse bom desempenho resulte uma grande vitória, a conquista dos 6 pontos, que vai nos manter brigando pelo Campeonato Brasileiro edição 2024. Então eu fico por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!